Com os constantes avanços da economia e a abertura dos diversos mercados mundiais, a única maneira de sobreviver no mundo globalizado está representado pela palavra gestão. Nos últimos 20 anos, a agricultura brasileira vem batido constantes recordes de produção, de maneira que agora o fazendeiro, o dono de fazenda, o agricultor tem que, acima de tudo, se considerar, antes de mais nada, um gestor, ou seja, um empresário rural. Esses constantes recordes são batidos especificamente pelo constante aumento da tecnologia agrícola. Agora, nós temos que pensar também na tecnologia administrativa, para que possamos acompanhar de perto toda a evolução trazida pela agricultura de precisão, para que possamos analisar os dados, comparar aquilo que nós previmos com aquilo que nós realizamos durante o último processo de cultivo. A JN Moura, em seu constante processo de evolução, há 10 anos começou a estudar todo esse desenvolvimento da agricultura nacional e começou a trabalhar num sistema de agricultura que pudesse possibilitar ao empresário rural todos os controles necessários para que ele possa administrar a sua empresa, a sua fazenda, os seus bens, o seu maquinário, o seu cultivo, o seu pessoal de forma integrada e aliada às novas tecnologias da agricultura de precisão, preparando assim o empresário rural para se perpetuar no segmento e crescer. Todo software, nós devemos saber, ele precisa facilitar o trabalho do gerente agrícola, para poder proporcionar uma perfeita sincronia entre a administração geral, o planejamento agrícola anual e o planejamento orçamentário da próxima safra. Para tanto, ele deve compor-se de tópicos específicos para cada área da fazenda, desde a administração geral, as oficinas mecânicas, o almoxarifado e o departamento agrícola, aproveitando este momento de escolha e decisão para alimentar o sistema. Deste modo, facilita e possibilita a emissão de ordens de serviço, mesmo por uma pessoa leiga. Desta maneira, ele integrou os diversos módulos administrativos, desde o módulo agrícola ao módulo de compras, financeiro, fiscal e RH, todos integrados entre si, de maneira que o lançamento em um já automaticamente faz o lançamento em outro, evitando assim redundância nos lançamentos. Vamos falar primeiramente do módulo agrícola. Ele compõe-se de diversas abas, começando, por exemplo, pela administração, que é onde nós vamos cadastrar a empresa principal, aquela que vai gerir as diversas inscrições ou diversas fazendas. Cadastramos também aqui os clientes que serão seus futuros clientes na compra do seu produto de safra. Cadastramos todos os programas que integram o AgroMoura de maneira a podermos controlar o acesso de cada usuário, dando a cada um uma senha e quais são os módulos ou quais são os programas que cada um deverá acessar. Também através dessa tela faremos as configurações do sistema, adequando-o a um módulo agrícola com toda a linguagem agrícola, com todas as unidades agrícolas que ele poderá utilizar. Nós vamos cadastrar todas as formas de pagamento utilizadas pela sua empresa, as relações de vendas, a comissão que porventura possa existir não só para o seu funcionário, como também para os corretores de mercadorias e futuros. Temos também aqui os romaneios de carga, as entregas, os romaneios de carregamento, a manutenção de todos os processos de vendas, como também todo o pedido de vendas que você emitirá para o seu cliente. Com a emissão desse pedido, você automaticamente já integra esta aba com o financeiro, ou seja, com contas a receber. E ao mesmo tempo, você já abaterá o estoque de seu silo de produto. Na aba Fazenda, nós vamos cadastrar todas as fazendas que são integradas à fazenda principal, ou seja, aqui cadastraremos todas as inscrições, nomeando cada uma delas pelo nome que é conhecido já no próprio núcleo. Também aqui nós vamos dar a cada uma dessas fazendas, a cada uma dessas inscrições, um centro de custo, para que possamos controlar
toda a produção e todo o gasto que for utilizado em cada centro de custo. É através do planejamento anual que você se sentará com o seu gerente, com o seu agrônomo e poderão escolher e decidirão qual a próxima safra a ser plantada, quais os insumos a serem utilizados durante o processo de cultivo, como também todo o processo de mecanização que será utilizada na fazenda. Daí então, nós teremos aqui nesse planejamento anual o planejamento de plantio. No planejamento de plantio, eu vou escolher a cultura e suas variedades. O sistema, através de informações que você vai digitar, ele dará a quantidade de sementes ou de sacos ou de toneladas que você vai utilizar para o processo de plantio. Você terá também aqui o planejamento da mecanização, ou seja, todos os equipamentos e implementos agrícolas que você utilizará durante o processo de plantio e cultivo. Aqui você ficará sabendo quantas horas serão gastas em cada talhão, em cada processo operacional que você fizer na sua fazenda. Aí, com estas horas gastas, o sistema calculará qual o consumo de diesel teórico que você terá, e isso já lhe dará uma grande ideia de qual vai ser o seu custo de diesel durante a próxima safra. Também entrará aqui o controle, ou pelo menos o planejamento de todos os equipamentos de manutenção preventiva que você vai utilizar em suas máquinas, porque ele vai controlar através do planejamento de horas a quantidade de produtos, de filtros, a quantidade de litros de óleo de lubrificação, a quantidade dos óleos hidráulicos que você vai utilizar durante a safra. E aí, isto possibilitará de você já fazer um orçamento antecipado e possivelmente até já montar o seu almoxerifado para um processo de manutenção preventivo mais adequado, evitando assim futuros prejuízos por falta de manutenção. Aqui também você vai ter uma relação de todos os produtos que você vai consumir. Tem também todo o planejamento de insumos, cada insumo, quantidade, o custo de cada um durante todo o processo de cultivo a qual foi escolhido. Assim, terminado esses 3 planejamentos, planejamento de plantio, planejamento de mecanização, planejamento de insumos, você tem o orçamento da sua safra. Juntamente a esse orçamento, você tem a sua lista de compras, que já poderá lhe dar escala de compras e buscar um melhor preço nos seus diversos fornecedores. Nessa previsão de custeio, você poderá ter aqui já quanto vai ser o custo em todos os níveis de sua safra. Assim, você vai poder saber já, por exemplo, quanto que você vai gastar para produzir cada saco, cada quilo, cada arroba ou cada tonelada de cana que você produzir. Aqui lhe dará uma grande ideia de quanto você vai poder ou vai ter que guardar da sua produção para cobrir o seu custeio. Como lhe possibilitará também você já fazer uma negociação antecipada para poder cobrir esse custeio, já sabendo quanto você vai gastar e quanto de toda a sua produção lhe sobrará em sacos para que você continue fazendo o seu planejamento, os seus próximos planejamentos e fazer também a administração do seu negócio. Nesta aba também, nós temos o resultado anual do custeio, ou seja, após todo o processo de cultivo, após todos os processos, desde cada uma das operações de cultivo até a colheita e transporte, o sistema automaticamente vai montando um relatório para lhe mostrar, no final de todo o processo, quais foram os gastos referentes àquela safra que você vai ter por fazenda, por inscrição e por talhão. Assim você vai ter um custo por saco de produto produzido ou por unidade de produto produzido, o custo por hectare produzido, o custo por talhão produzido e o custo por fazenda produzido. Tudo separado por centros de custo, de maneiras que você vai poder
conferir através de uma análise gráfica quais foram os talhões que renderam mais ou menos, quais foram as fazendas mais produtivas, quais foram as mais produtivas, para que embase o seu próximo processo de planejamento agrícola, para que embase a sua próxima safra. Teremos também nessa aba ainda o controle da produtividade, conforme disse há pouco, alcançada pela sua fazenda. A relação de todo o transporte ocorrido durante o processo de colheita, de maneiras que você vai poder calcular o frete que tem que pagar, você vai poder calcular todos os adiantamentos que você deu ao motorista, todos os abastecimentos que ele fez em sua fazenda e depois poder fazer um acerto geral de tudo aquilo que você tem que ainda pagar ao mesmo. Temos também aqui uma relação de todas as horas trabalhadas por cada operador de máquinas de sua fazenda. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, se você tiver aqui um relatório que só te dá horas negativas, significa que você está pagando muita hora extra. Dependendo da quantidade de horas extras, ela já justifica você contratar um novo funcionário, que vai lhe trazer maior rendimento, menos cansaço, menor probabilidade de acidentes, ou até mesmo a contratação de uma mão de obra temporária para suprir essa necessidade de horas a mais, sem que a mesma seja considerada extra e, consequentemente, muito mais cara. Também você vai ver através desse relatório se, porventura, as horas que sobram nesse relatório são positivas. Elas significam que no período maior da sua colheita, você pode estar com excesso de pessoal. Se isso ocorrer, você pode remanejar esse pessoal dentro da própria fazenda ou até mesmo fazer a minimização da mão de obra existente. Você terá aqui também toda a possibilidade de espalhar por toda a fazenda, por todos os talhões, pluviômetros, para que você possa controlar toda a densidade pluviométrica que ocorrer em todos os locais de sua fazenda. Com o passar dos anos, você terá uma média de precipitação pluviométrica em cada um dos pontos de sua fazenda. Isso possibilitará a que você escolha a melhor variedade para cada talhão. Temos ainda nesta aba o cadastro das placas, dos caminhões que farão, porventura, todo o processo de transporte, como também o cadastro desses motoristas e dos mecânicos que sempre vêm até a sua fazenda para fazer a manutenção dos seus equipamentos. Em seguida, nós temos a aba Máquinas. O que é esta aba? Aqui nós fazemos todo o cadastro de todas as máquinas e implementos que você utiliza na fazenda. Esse cadastro, ele tem todos os dados necessários para que você, numa necessidade de fazer um levantamento, uma lista de implementos com todas as informações necessárias a enriquecer qualquer cadastro que você venha fazer numa instituição financeira. Esta aba possibilita ainda todo o controle de manutenção, que vai desde o abastecimento até as manutenções preventivas e corretivas que se fizerem em cada um desses equipamentos. Esse controle de abastecimento e de manutenção possibilitará uma relação de todo o abastecimento de cada máquina, de cada veículo de sua fazenda. E lhe dará, inclusive, o consumo hora de cada máquina, o consumo por quilômetro rodado de cada veículo, como também o custo hora por manutenção, seja de cada máquina, o custo por quilômetro de manutenção de cada veículo. E também uma junção dos dois, ou seja, na última safra, quanto custou por hora ou por quilômetro cada uma de suas máquinas ou de seus veículos. E isso, em geral, por máquina, por veículo, por talhão, por hectare, para que você tenha um controle real de tudo o que aconteceu em sua fazenda e isso possibilite informações que minimizem esses mesmos custos numa próxima safra. Ainda temos nessa aba cadastro de todos os serviços e de todos os operadores que trabalham com as máquinas em sua fazenda. Nesse cadastro de operadores,
nós já colocamos ali o custo hora de cada um deles, que depois será incorporado ao custo hora da mecanização. Isso fará com que o seu custo de mecanização já esteja incorporado o custo do operador que trabalhou em cada uma das máquinas durante o período da colheita. Faz parte deste módulo o cadastro dos talhões. Como na aba Fazenda nós cadastramos, além das fazendas e inscrições existentes, a área agricultável e o número de talhões, agora aqui nós faremos o cadastro de cada um desses talhões, informando a sua área, todas as informações de sua análise físico-química, além de algumas informações que interessariam no controle futuro desse processo. Nós temos aqui toda a composição de solo, o V1, o teor de argila, o pH, a matéria orgânica, o CTC, tudo isso para que possa facilitar uma análise de uma produtividade que nós teremos através de um relatório nessa aba. Aqui também podemos colocar o mapa do talhão ou da zona de produção agrícola quando se referir de cana-de-açúcar. Por quê? Para que nós possamos ter aqui a verificação de cada um desses talhões e a conformidade de cada um deles. Podemos escolher também qual a variedade que melhor se adequará a cada um desses talhões. Ainda nesta aba, nós temos, no caso de produção de cana-de-açúcar, o cadastro das zonas de talhões, que proporcionará uma relação de talhões por fazenda, de zonas por fazenda. Uma relação também do controle de todo o talhão. E também, nesta relação de controle do talhão, nós teremos aqui tudo que porventura possa ter sido feito durante o último processo de cultivo, para que nós tenhamos um conhecimento de qual foi o custo por hectare e possamos gerar um relatório com todas as operações que ocorreram durante a última safra, quais os insumos utilizados, qual a quantidade aplicada, qual foi a dosagem por hectare, quais as máquinas e implementos utilizados, quais os operadores que trabalharam, quantas horas foram gastas em cada uma dessas operações e quais as observações que foram feitas durante o processo de cultivo. Ainda nesta aba, temos também o controle da produtividade das diversas variedades que foram plantadas, como também o resultado do estande encontrado na última safra. Ainda nesta aba, nós cadastraremos todos os insumos que serão utilizados durante o processo de cultivo e a aplicação de cada um deles, bem como a dosagem que será utilizada durante cada um desse cultivo. Isso vai facilitar o processo do planejamento agrícola. Temos aqui também uma relação de consumo de produto entre planejamentos, ou seja, eu vou saber no final de cada safra quanto eu realmente consumi de cada um dos insumos que eu utilizei. Isso me embasará uma futura compra numa próxima safra. E também o interessante é o comparativo de custo entre cada uma das operações feitas, para que eu possa, entre fazendas ou entre inscrições, saber o que esse mesmo insumo ou qual foi o custo entre fazendas, comparando uma fazenda com outra, para que nós possamos ter um resultado analítico que nos dê uma conformidade de tudo o que fazemos durante a safra realizada. Quando o pragueiro encontrar uma praga ou uma doença que ultrapasse a tolerância cadastrada no sistema, o mesmo imediatamente mostrará um aviso em tela dizendo que esta praga ou esta doença ultrapassou a tolerância desejada no processo de cultivo. Imediatamente ele pergunta se já se quer fazer uma pulverização. Clicando em sim, ele já abre automaticamente uma OS de controle, onde o pragueiro poderá já fazer, ou o agrônomo poderá fazer a solicitação da pulverização para aquela praga ou doença. No final da safra, através de uma relação de controle de pragas e doenças ocorridas durante o processo de cultivo, você, empresário rural, poderá saber qual foi a infestação e qual o nível dessa infestação durante a última safra que você teve em sua lavoura. Temos aqui também
todas as operações que você faz no seu campo, ou seja, todas as operações em sequência que você utiliza em sua fazenda. Esta aba, ela possibilite que nós possamos cadastrar aqui todos os processos que você utiliza. Desta forma, nós estaremos nos adequando a você e não o contrário. Assim, nós eliminaremos qualquer espécie de resistência à utilização a esse processo, porque estaremos apenas dando continuidade naquilo que você já faz. Aqui nós colocaremos todas as operações de cultivo, quais as máquinas e implementos que são utilizados, que poderá basear aqui durante o processo de planejamento agrícola, quais são as horas a serem utilizadas em cada um dos processos de cultivo. Temos ainda nesta aba o cadastro das culturas, onde nós iremos cadastrar todas as culturas que nós queremos ou planejaremos plantar na próxima safra, indicando todos o que for necessário para que tenhamos um orçamento tranquilo daquilo que vamos gastar na próxima safra. Com todos esses processos de cadastro que nós falamos agora há pouco, nós já podemos então utilizar o sistema. A primeira coisa que nós faremos é o planejamento agrícola. É aqui, como eu disse no início da nossa apresentação, que nós sentamos junto com o nosso gerente, junto com o nosso agrônomo e decidimos, na realidade, o que nós vamos plantar, qual a cultura que nós vamos plantar. E com a constância do preenchimento em todos os talhões, nós teremos a quantidade de semente que nós iremos gastar, qual o período de plantio, qual o estande que nós pretendemos ter e qual vai ser o total que nós vamos gastar com essa semente. Caso tenhamos algum processo de arrendamento, através também aqui desta tela, nós vamos já prever quanto nós vamos gastar em sacos de soja, de milho, qualquer que seja o bem combinado, que nós vamos ter que tirar da nossa produção para poder pagar o arrendador. Após planejarmos o plantio, nós podemos agora fazer o planejamento da mecanização. O planejamento da mecanização constitui a que façamos uma relação de todos os processos de cultivo, informando qual a operação que nós estamos fazendo, qual o implemento que nós vamos utilizar nesta operação e qual a máquina que vai puxar esse implemento. Com esta informação, o sistema vai calcular quantas horas nós vamos gastar para fazer essa operação. E também, através das informações que cadastramos no cadastro de máquinas, ele fará o cálculo do consumo teórico de óleo diesel. Assim, você vai poder ter o controle de tudo aquilo que vai gastar de óleo diesel durante o processo de cultivo. Ele fará também aqui o controle automático de todas as peças e produtos que você vai utilizar durante o processo de manutenção preventiva, tais como filtro de ar, filtro de óleo, óleo lubrificante, óleo hidráulico, etc. Isso propiciando depois uma lista de compras para que você possa facilitar o seu processo de cotação. Então, nesse processo aqui de mecanização, nós teremos então quantas horas nós vamos gastar por cada um dos talhões que nós estamos planejando. Nós temos que fazer essa informação em todos os talhões. Como parece ser um processo meio cansativo, nós faremos só do talhão número 1 e depois nós replicaremos para os demais talhões, fazendo com que os processos que não forem utilizados em outros talhões, nós podemos apenas ir nesse talhão que está codificado e fazermos ali a alteração naturalmente, sem gastarmos muito tempo com isso. Terminado o processo de mecanização, de planejamento da mecanização, nós faremos o quê? Vamos fazer o planejamento de todos os insumos que nós vamos gastar durante o processo de cultivo. Aqui, da mesma forma que fizemos na mecanização, nós vamos
informar no sistema o planejamento que nós estamos fazendo, qual o talhão, qual o grupo de produtos a que pertence o insumo que nós vamos utilizar, qual o insumo, automaticamente o sistema trará a dosagem. Nós vamos informar aqui em qual mecanização esse insumo vai se estar agrupado e qual o depósito de onde ele vai ser retirado. Desta forma, quando nós formos fazer uma ordem de serviço, ao informarmos a mecanização, automaticamente o sistema trará os produtos que foram planejados durante o processo de planejamento, com a sua utilização, a sua quantidade, a sua dosagem por hectare. Durante o planejamento de insumos, nós vamos seguir a mesma sequência da mecanização, para que nós possamos integrar o planejamento de insumos com o planejamento de mecanização. Isso facilitará depois a emissão das ordens de serviço para o campo. Se no planejamento nós precisamos do conhecimento agrícola, do conhecimento do gerente agrícola, do conhecimento do agrônomo, da experiência do empresário agrícola, na emissão das OS, pela integração, pela sequência lógica, tanto da mecanização quanto da aplicação de insumos, nós facilitaremos essa parte e não temos que ter uma pessoa especializada para emitir as OS, para enviar ao campo. Terminado esse processo, que ocorre da mesma forma que a mecanização, a cada talhão, faremos o talhão número 1, replicaremos nos demais talhões, fazendo as correções necessárias apenas nos talhões onde nós teremos alguma variação de produto ou de insumo. Assim, isso facilita e diminui consideravelmente o tempo do planejamento agrícola. Só que terminados essas três partes, planejamento de plantio, planejamento de mecanização, planejamento de insumos, nós temos o que aqui? Nós temos o orçamento da próxima safra. Aqui nós já podemos ter um relatório que nos dará a previsão anual do custeio. Ou seja, nesse planejamento, o que nós vamos gastar para podermos cultivar a cultura que nós escolhemos, das variedades que nós escolhemos, quanto que nós prevemos dentro da produtividade esperada colher em cada talhão, colher por hectare, quanto nós teremos de produção total caso todas as condições que nós previmos aconteçam. E teremos aqui também qual o valor que nós gastaremos com insumos, qual o valor que nós gastaremos com diesel, qual o valor que nós gastaremos com transporte, com manutenção preventiva, com arrendamento quando houver, e teremos fechado o custo estimado de toda a nossa produção agrícola. Com o custeio em mãos, isso facilita o quê? A busca de um recurso nos meios bancários, facilita uma pré-negociação de uma quantidade de sacas que o sistema informa que poderá cobrir o custeio, e informa, inclusive, o que nós teremos de saldo para que possamos planejar as futuras safras e também tocarmos o nosso negócio e cuidarmos do nosso patrimônio. Esse planejamento, ou essa série de planejamentos, nos possibilitará também, automaticamente, uma lista de compras. Através dessa lista de compras, nós poderemos fazer um melhor planejamento de compras, como também termos assim, digamos, uma escala de compras e conseguirmos com isso negociar com o nosso fornecedor. Mesmo que façamos o pedido e vamos retirando o produto aos poucos. Quando nós fazemos o pedido e ele vai direto para compras, quando emitido o pedido de compra e recebida a mercadoria, através apenas do arquivo XML, nós daremos a entrada desse produto em estoque, não havendo a necessidade de se lançar no estoque produto por produto. Se nós não tivermos o arquivo XML, nós o faremos
pela chave fiscal do DANF que a gente recebe juntamente com a mercadoria. Com o planejamento pronto, nós podemos já então começar a trabalhar. Chegou o momento de nós iniciarmos a preparação do solo, como também já nos prepararmos para o plantio. Toda essa preparação, ela acontece através de OS. Como eu disse antes, através do planejamento, já é feito praticamente uma pré-alimentação do sistema. Então, quando nós iniciamos o processo de OS para envio ao campo, quando nós informamos a fazenda, o talhão que vai ser plantado, o planejamento que nós fizemos, ele já nos mostra uma relação por ordem de todo o planejamento de mecanização que nós planejamos antes. Então, quando nós clicamos na primeira operação a ser feita no campo, ele já traz automaticamente a máquina a ser utilizada, o implemento a ser utilizado, quantas horas eu devo gastar, qual a última hora em que esse trator parou e também qual o produto que eu já pretendia, pelo menos no período de planejamento, utilizar. O que eu preciso de preencher nessa OS? Apenas o operador. Eu tenho que colocar aqui qual operador que vai utilizar, porque você não vai conseguir planejar que operador você vai utilizar em cada um dos processos. Então, eu colocando aqui o operador, eu posso imediatamente já gravar essa OS. Eu já gravando ela já me possibilita depois que eu possa, no momento seguinte, gerar novamente essa OS e imprimi-la para enviá-la ao campo. O operador de máquina vai receber essa OS dessa forma, ele vai saber que produto ele tem que pegar, que dosagem ele vai utilizar por hectare e quanto ele tem que pegar no almoxarifado. É claro que no caso do calcário, ele já está no campo, mas nós vamos mostrar uma outra OS com produtos que se retiraria no almoxarifado. Aqui também, terminado o serviço, por exemplo, de calagem, ele vai anotar aqui a que horas está marcando o orímetro da máquina. Isso é necessário para que, quando essa OS voltar aqui para o escritório, nós façamos uma alteração, colocando aqui as horas gastas. Todas as operações de cultivo são controladas através de ordens de serviço, que são enviadas ao campo para que o operador tenha em mãos um roteiro de tudo que ele tem que fazer, desde os produtos que ele tem que retirar no almoxarifado, como também a dosagem que ele vai utilizar por hectare, como também, em casos de pulverização, quantos litros, quilos ou gramas ele deve colocar dentro do tanque do pulverizador. Vejamos agora um pequeno exemplo. Quando nós informamos a fazenda, o talhão, o planejamento, ele nos apresenta uma relação de toda a mecanização que nós planejamos anteriormente. E ao clicarmos em cada uma dessas operações, ele fará com que apareça aqui na descrição dos produtos a serem utilizados todos os insumos que o operador deve retirar no almoxarifado, a sua dosagem, a quantidade total que ele vai utilizar no campo, neste talhão, bem como a quantidade que ele deverá colocar dentro do reservatório do pulverizador. Desta forma, o importante é que ele terá, sem possibilidade de erro, a capacidade de poder trabalhar tranquilamente, exercendo todas as operações de campo no menor tempo possível. Ao escolhermos qualquer uma dessas operações, nós verificaremos que o sistema nos apresentará todos os produtos que deverão ser retirados no almoxarifado, incluindo a dosagem, a quantidade total de produtos que será utilizado neste trabalho, qual vai ser o custo total desses produtos, bem como também qual a dosagem que nós devemos utilizar dentro do tanque do pulverizador. Desta forma, o operador poderá fazer o seu trabalho sem problemas, numa condição bastante real e no menor tempo possível. O operador receberá esta ordem de serviço, onde consta todos os produtos que ele precisa retirar em almoxarifado,
qual a dosagem que ele vai utilizar em campo, qual a quantidade total de cada um desses produtos e quantos litros, quilos ou gramas ele deve colocar de cada produto no tanque do pulverizador. Assim, ele poderá exercer um trabalho sem erros, sem desperdícios, no menor tempo possível. E ao terminar o trabalho de pulverização, ele deverá colocar a hora marcada no orímetro em que ele terminou o serviço para que o sistema possa calcular o tempo gasto e, consequentemente, o consumo teórico de diesel. Após o término de todo o processo de cultivo, o sistema montará um relatório com as informações de tudo aquilo que foi efetuado, de tudo aquilo que foi gasto durante todo o processo de cultivo. O interessante é que o agricultor terá, com certeza, quais foram os gastos reais que ele teve durante todo o processo de cultivo. E o mais importante de tudo, quanto é que custou sua safra? Em números reais, sem haver a necessidade de adivinhação. Aqui ele terá certeza absoluta de qual foi o custo de cada saca de produto que ele produziu. Tendo esta informação, ele vai ter a comodidade e a tranquilidade de poder negociar a sua safra sem medo de qualquer tipo de prejuízo. Estamos aí então com um processo fácil, simples, muito amigável em sua utilização, não precisa ter grandes conhecimentos na área de informática, bastando apenas saber utilizar um computador, além de que terá todo o acompanhamento de nossa empresa, seja através do suporte online, seja através dos nossos consultores de campo, que durante todo o período necessário fará o treinamento de toda a sua equipe, de toda a equipe da empresa rural. Estas são todas as ferramentas que o empresário rural necessita para que ele possa gerenciar o seu negócio e poder cada vez mais progredir e ter a certeza absoluta de todos os seus ganhos, de todos os seus sucessos.